Correspondente Priscila Yazbek, de olho, a gente mostrou há pouco que ele já publicou nas redes sociais, mas também a gente está de olho na agenda do presidente dos Estados Unidos. Hoje, ele vai se reunir com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, na Casa Branca. Aí é um encontro de aliados e que acontece no momento, Priscila Yazbek, de tarifaço de Donald Trump, por mais que ele tenha colocado todos os países naquele patamar mínimo, com exceção da China, a gente tem esse grande pano de fundo para essa conversa. Bom dia, bem-vinda. Oi, Carol, bom dia a todos que nos acompanham. Sim, Giorgia Meloni, inclusive, foi a única líder europeia do bloco europeu que foi, então, convidada para a posse de Donald Trump. Ela que é uma forte aliada de Trump, faz parte do partido Irmãos da Itália, que é um partido conservador. Ela tem 48 anos e vem para os Estados Unidos para esse encontro. Inclusive, já está em Washington, passou a noite na Blair House para falar com Donald Trump e tentar representar o bloco europeu em meio a esse embate das tarifas. Ela vai tentar atuar como mediadora e claro que essa conversa vai ser um teste se isso vai ser possível ou não. A União Europeia enfrenta as tarifas tanto sobre alumínio e aço quanto sobre os carros importados de 25%, que são tarifas que valem para todos os países, e também no tarifaço anunciado no dia 2 de abril, Donald Trump impôs uma taxa de 20% sobre as importações do bloco europeu. Houve depois aquela pausa de 90 dias que determinou que as tarifas ficariam em 10% numa base universal. Também a União Europeia respondeu falando que ia adotar contramedidas, também pausou essas contramedidas, mas dizendo que a depender de como forem as negociações com os Estados Unidos, podem sim adotar essas medidas, então, que foram até detalhadas nessa semana. Apesar dessa postura conservadora de Meloni, ela tem uma postura também pró-Ocidente, defende o bloco europeu, também defende a Ucrânia na guerra contra a Rússia, e os Estados Unidos excluíram a União Europeia das conversas e da tentativa de mediar uma solução de paz para a guerra no leste europeu. Então esse também deve ser um outro ponto que deve ser conversado entre Meloni e Trump, que deve ser também questionado pelos jornalistas. E essa reunião também acontece um dia antes do vice-presidente J.D. Vance ir a Roma, e também, claro, que o assunto das tarifas deve ser um dos pontos principais. A Itália e os Estados Unidos têm uma relação comercial considerada relevante, só que a Itália registrou um superávit comercial, ou seja, um saldo positivo na balança comercial com os Estados Unidos de 40 bilhões de euros ou 45 bilhões de dólares. Então, esse encontro também vai mostrar se Donald Trump pode ceder em relação às tarifas para a Itália, para a União Europeia, ou se vai dizer que negócios, amigos à parte. Ela também pode ser vista como essa defensora dos interesses do bloco europeu, e há também uma rixa dentro do bloco europeu sobre a vinda de Meloni aos Estados Unidos, com ministros da França, por exemplo, dizendo que Meloni não deveria vir sozinha aos Estados Unidos, porque isso pode mostrar que não há uma unidade dentro do bloco europeu, mas com a Comissão Europeia defendendo que pode ser ali uma ponte entre a Europa e os Estados Unidos, já que Meloni é uma aliada de Donald Trump. E aí, falando sobre o bloco europeu, aí a situação é um pouco mais complicada ainda, porque o bloco europeu tem um superávit de 198 bilhões de dólares, de euros, perdão, em relação aos Estados Unidos, e Donald Trump tem feito vários ataques à União Europeia, falando que a União Europeia foi criada, inclusive, para prejudicar os Estados Unidos, que tem uma relação injusta com os Estados Unidos. Então, a ver como essas conversas vão se desenrolar. Lembrando que Donald Trump também está enfrentando uma pressão para recuar nessas tarifas, não só desses aliados europeus, não só de outros países, mas também interna, por causa dos impactos que essas tarifas estão causando na economia e por causa das perspectivas negativas que estão gerando. Então, esses devem ser alguns desses assuntos que vão acontecer e que vão ser conversados hoje. Giorgia Meloni e Donald Trump vão almoçar em Washington, então depois desse almoço deve haver alguma conversa com jornalistas para falar sobre o que foi tratado então nesse almoço, o que eles conversaram e em relação à guerra na Ucrânia, em relação às tarifas e também outros assuntos pertinentes à relação comercial entre Itália e Estados Unidos. Carol.
o quanto que ela pode ser esse ponto fora da curva na relação entre Estados Unidos e União Europeia. Daqui a pouquinho a Priscila Yazbek volta para conversar mais com a gente, inclusive de olho já na repercussão daquela publicação feita na rede social Truth Social do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressionando, pressão já conhecida contra o presidente do Banco Central, Jerome Powell.